O oráculo era o lugar onde se consultava as divindades para obter resposta sobre o futuro e designar respostas dadas. Segundo a mitologia grega, o mais antigo oráculo grego era o de Júpiter. O mundo evolui porque existe aqueles que não apenas falam de intenções, mas agem. O caminho do inferno é cheio disso, de intenções sem ações. Mas grandes humanos são críticos e questionam a veracidade do que já existe e acreditam que temos a capacidade de superar, deixar cada vez melhor. Aqueles que não se acomodam e não apenas imaginam, mas criam algo novo. Esse mapa mundi europeu de 1459 foi feito pelo frade Mauro. A Europa se encontra no topo à esquerda, o Mediterrâneo e a África, logo abaixo a Ásia está à direita. Um mapa rico de detalhes representando partes do mundo que era desconhecido na época, porém Mauro foi além do que os olhos puderam ver e abriu um leque para a evolução dos mapas e grandes ideias e possibilidades de grandes descobertas. A primeira ferrovia comercial do mundo, inaugurada na Grã-Bretanha em 1850, saíram na frente investimentos industriais e científicos, logo após acompanhado pela França, Alemanha e Estados Unidos. Mitologia hindu, religião fundada por Vedas. Os hindus dizem que o próprio Brahma escreveu o livro, Deus Supremo que tem atributos de poderes, três personificação à criação, conservação e destruição, tendo uma trindade de deuses Brahma, Vishnu e Shiva. A alma humana faz parte do poder supremo, assim como a fagulha pertence ao fogo, segundo Vedas. Depois tem os deuses inferiores, que são Indra, deus do céu, do trovão, do relâmpago, da tempestade e da chuva. Agni, deus do fogo. Lama, deusa das regiões infernais. Surya, deus do sol. Brahma é o criador do universo e fonte de todas as divindades. A mitologia oriental tem Zoroastro, que baseia no livro sagrado de Zen da Vista. Zoroastro foi o fundador da sua religião, sendo ela dominante na Ásia Ocidental, a partir de Ciro em 550 a.C., até a conquista da Pérsia por Alexandre Magno. Zoroastro ensinava a existência do Ser Supremo, Deus, que criou dois seres poderosos, Hormuzd, que permaneceu fiel ao Criador, e Ahriman, que se rebelou, autor de todo o mal que há na terra. Os ritos eram feitos na natureza, entre as árvores, sol, céu ou estrelas, ou seja, simples, nada de templos, altares e imagens. Para eles, isso não fazia parte de suas crenças. A religião de Zoroastro permaneceu a florescer mesmo depois do cristianismo do século III. Depois perdeu a sua dominação com o surgimento da religião maometana e a Pérsia foi conquistada pelos árabes no século VII. Um calendário lunar é um calendário cuja data é indicada de acordo com os meses lunares, e estes pelas fases da Lua, provavelmente o mais antigo que existiu, e outros foram organizados posteriormente. Ressurreição gnóstica. Vida humana comum é morta espiritualmente, a ressurreição é um momento de iluminação, revelando o que realmente existe. E quem aceita essa ideia se torna espiritualmente vivo, ressurgindo dos mortos imediatamente. Ressurgir a vida de dentro de si é ressurreição, logo a ressurreição deve ser percebida e recebida enquanto estivermos vivos. No Egito Antigo, a manifestação de Maat é conceito de justiça, sendo o traço mais importante de um bom rei. Nos antigos registros, cada rei e cada faraó era descrito como aquele que pratica Maat, protetor da Maat, ou aquele que vive Maat, sendo a ordem social de equilíbrio e justiça, fonte de Maat, Maat deusa filha do deus Ra, que sustentava a estabilidade política, Ankh, que é um formato de crucifixo com a parte de cima cortada, era um símbolo da vida. Acredita que a Suméria é o berço de todas as civilizações. Suas invenções, tais como roda, dos montes, Deus, da escrita, teologia, técnica de construção, estabeleceram a base de todas as culturas posteriores. Porém, especula-se que os sumérios têm sua origem em Dilmun,
atualmente conhecida como Bahrein. No quarto milênio a.C., a Suméria já tinha cultura bem estabelecida, com cidades, artesãos, obras de irrigação cooperativa, centros cerimoniais e registros escritos. Rainha Hatshepsut, progenie divina do deus Amon-Ra, alcançou o topo e tornou-se muito poderosa. Seu templo mortuário se encontra na margem do oeste de Nilo. Cleópatra é a mais famosa faraó da dinastia Ptolemaica, com reputação da mais bela e sábia. Declaração do Estado da América em 1776. O Castelo de Roslin, ou Capela de Roslin, é um relicário. É um templo de ruínas no meio do nada, nunca terminada. O Sr. William St. Clair interrompeu o planejamento arquitetônico, porém, segundo escritos, suas fundações tomaram muito tempo, excessivamente longo mistério. O vinho é poderoso, um rei mais poderoso. As mulheres são mais poderosas ainda, mas a verdade a tudo conquista. Homo rudolfenis, da África Oriental. Homo erectus, Ásia Oriental. Homo neanderthalensis, Europa e Ásia Ocidental. Evolução do Homo humanos. Alguns vieram cerca de 1,5 milhões de anos. A pergunta atual feita pelos cientistas é: Homo sapiens, nós ainda existiremos daqui a 1000 anos? Em 2 milhões de anos estaremos fora de alcance. Sequirene Tal. Na Babilônia, no século 8 a.C., as mulheres tinham um templo exclusivo para elas, o templo de Vênus, chamado também de Sukkot-Benoth.